Agora iremos revisar aquela atividade que a Pro passou para vocês, né? Que é a atividade de revisão de ciência sobre a água, a luz e as plantas. Então, olha só. No primeiro, vocês iriam observar essas páginas aí, ó. No primeiro diz assim. Preste atenção, a Pro vai ler aqui o primeiro porque no quadro não tem mais. Primeiro diz: observe as imagens de abertura do capítulo 4, das páginas 64 e 65. Então, vocês irão observar essas duas imagens aqui para responder. A letra A pergunta assim: que ambientes estão sendo mostrados? Que ambientes são esses daqui? Então, a resposta é deserto e caverna. Caverna. Então, aí tá mostrando a foto de um deserto e a foto de uma caverna. Na letra B, Pro teve que apagar porque senão o quadro não dava, tá? Na letra B, pergunta assim: como é a vida dos vegetais, ou seja, vegetais são plantas, em cada um desses dois ambientes? Descreva. Tá pedindo para descrever. Então, aqui, ó. No deserto chove pouco, não é isso? Por isso, a menor variedade de plantas. Então, é comum, vamos tirar esse por isso, porque tem dois por isso. Então, vamos colocar. Então, é comum encontrar plantas que conseguem guardar água em seu interior. Que é o caso, ó, que é o caso dos cactos, que é o caso dos cactos. É comum encontrarmos cactos nos desertos, porque chovem pouco e eles conseguem guardar água em seu interior. E nas cavernas, há plantas só na entrada, somente na entrada onde há luz. Lá no fundo das cavernas, onde não existe luz solar, não tem plantas, gente. Não tem plantas. Porque a planta só se desenvolve com a água e luz solar. Então, no fundo das cavernas não tem, né? Só tem na entrada, onde há luz solar. A letra C, aqui é a pergunta, a Pro não apagou, deu para fazer. Quais elementos essenciais à vida dos vegetais são apresentados nesses dois ambientes, no deserto e nas cavernas? E qual a sua importância? Então, assim como lá, como todos os lugares, é essencial para a vida dos vegetais esses dois elementos, ó, a água e a luz solar. E qual é a importância desses dois elementos? Esses dois elementos são importantes para a manutenção da vida das plantas. Sem esses dois elementos, não é possível que as plantas se desenvolvam, que as plantas cresçam e elas acabam morrendo, né? Sem esses dois elementos, as plantas acabam morrendo. Como vocês viram a experiência que vocês fizeram, né? Na experiência que vocês fizeram, a planta que estava dentro da caixa, como uma caverna que não pegava luz, ela acabou o quê? Não se desenvolvendo e morreu. E a outra que tinha tanto água como luz solar se desenvolveu forte, saudável. Vamos agora no segundo. Leia a frase e explique. Por que plantas e animais são seres vivos? Então, eles são seres vivos porque nascem, crescem e respiram. Por isso é que plantas e animais são seres vivos. Agora o terceiro. Qual a importância da água para a vida do vegetal, ou seja, da planta? Qual a importância da água? Vocês sabem que a água, né, é um dos elementos que é de fundamental para a planta, porque a água auxilia no transporte de nutrientes do solo para todo o corpo da planta, né, através das raízes, e através da raiz que é possível esse transporte dos nutrientes do solo para todo o corpo da planta. O quarto,
Por que os cactos conseguem viver em lugares secos? Então, a Pro já até mostrou ali um cacto, né? Porque eles conseguem guardar a água da chuva em seu interior. Então, quando chove, o que é que os cactos fazem? Eles guardam a água da chuva em seu interior. Então, por isso, eles conseguem viver em lugares muito secos. Então, quando vemos uma plantinha crescendo bonita, o que foi necessário para que ela fique assim, bonita, bonita e crescendo, bem saudável? Então, é necessário, ó, ela ter contato com a luz do sol. Luz do sol e luz solar é a mesma coisa, viu? Então, luz do sol e luz solar é a mesma coisa. E ser regada diariamente, regada com água, né? Ela ser molhada com a água diariamente. Então, para uma plantinha crescer bonita, ela precisa ter contato com a luz do sol e ser regada, né? Molhada com água diariamente. Então, o sexto diz assim: analise a imagem da questão 3, da página 69, que é essa daqui, ó. Essa é a imagem. Por quê? Aí a pergunta diz assim, da letra A: por que a planta ficou desse jeito? Por que será, gente, que a planta ficou desse jeito? Então, ela ficou daquele jeito porque ela não foi regada. Ela não foi molhada, né? Regada quer dizer molhada. Foi regada. Ela não foi regada. Ou seja, uma planta sem água não consegue se desenvolver. E acaba morrendo. Vou botar o dó onde aqui. E acaba morrendo. Então, é por isso que a plantinha ficou daquele jeito, porque ela não foi regada, né? Deixaram ela alguns dias sem água. Na letra B, como poderíamos fazer para melhorar essa situação? Então, poderíamos fornecer água à planta. Regando-a diariamente. Então, regando ela diariamente, né? Ela iria melhorar aquela situação dela. Ela não iria mais ficar murcha, né? E o sétimo e o último. Por que a luz do sol é importante para as plantas? Porque através da luz solar é que as plantas, as plantinhas,
conseguem produzir o seu alimento. Vocês sabem que a planta, elas é que produzem seu próprio alimento, né? Através da luz solar e da água, né? Que é retirado, a raiz retira do solo os nutrientes que a planta precisa para o resto do corpo da planta. Então a luz do sol é importante para as plantas porque é através da luz solar que as plantas conseguem produzir o seu alimento. Então, gente, nossa revisão foi essa da atividade. Estudem, tá bom? A atividade de vocês, estudem a revisão no capítulo 4, que vocês terão uma excelente avaliação, tá bom? Beijos!